eu, eu consigo, na minha simplicidade, na minha ignorância, no meu romantismo, na minha ingenuidade, enfim, na minha fraqueza de cabeça, né, como um ser primário ainda, o que eu consigo enxergar é vibração. Se você pegar uma caneta e fazê-la vibrar, 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 numa velocidade absurda, acima da luz, ela desintegra, ela vira luz. Nós, enquanto pessoas, cada um de nós vibra numa frequência. As almas puras, elas vibram numa frequência acima da luz, porque elas têm a condição de sair desse universo e voltar, porque a vibração dela transcende aquilo que é o limite da vibratório do próprio universo, da própria. Porque a ciência costuma medir a velocidade da luz em distância, é a projeção do raio de luz em distância. Mas, na realidade, a luz é estática, ela apenas é vibração. O raio que emana dela é resultado da vibração e não da projeção dela. Então, nós, nesse sentido, somos todos centros de luz, na medida que mudamos a nossa frequência vibratória. Então, quem vibra em alta frequência, ele emite luz. É simples assim. O corpo físico, ele não suporta uma frequência muito alta, mas a alma pode. O nosso software, ele não está limitado pelo corpo físico. Ele usa o corpo físico, mas o corpo físico limita. Mas o software é muito mais poderoso do que o hardware, no nosso caso. E o software é que vibra. O corpo é caixa de ressonância. Sim. Então, as pessoas que são carismáticas, que conseguem inspirar confiança nos outros pela própria bondade, pelo próprio magnetismo delas, pela generosidade, pelo modo de conversar, de agir, de compreender o ser humano, são pessoas que têm uma frequência vibratória alta, elevada. Enquanto que as pessoas que são de uma frequência densa, baixa, pesada, elas só conseguem agir por meio de força, de agressão, de energia bruta. Então, o ser humano tem um espectro evolutivo, aqui encarnados, que vai de 0 a 100. É preciso ver em que ponto da escala cada um de nós está, né? Aí entra esses recursos. Eu acredito muito no mental, um trabalho magnífico, fantástico que ela faz, de você melhorar a sua frequência vibratória através da meditação. Eu aprendi a melhorar a minha frequência vibratória com o Chico me ensinando a trabalhar. É diferente, é outra técnica. Eu não sei que experiências você tem no campo da caridade, não sei os nossos amigos que nos ouvem, mas nós criamos aqui em São Paulo vários trabalhos, vários centros espíritas sob a orientação do Chico. Vou dar um exemplo. Na crise de 81 do petróleo, tinha muita gente desempregada, as ruas, muita gente na rua, tal. E a gente foi no Chico, eu, Ademar, que era um grande amigo meu, já desencarnou, e o Ademar perguntou para o Chico: São Paulo tá complicado, está cheio de gente que foi tirada das próprias casas, estão jogadas na rua por falta de pagamento. O que a gente pode fazer para ajudar esse povo? E o Chico falou: olha, se a gente já fosse evangelizado, a gente ia recolher cada um na sua casa para cuidar de um desses indigentes. Mas, como nós não somos ainda evangelizados, pelo menos a gente pode socorrer esse povo na rua, onde eles estão. E aí o Chico mesmo, olha, vocês podem fazer uma garrafa térmica de 5 litros de chocolate ou de um outro líquido quente,
sanduíche de pão com manteiga, pão com mortadela, pão com queijo, o que for, e pega 200, 300 desses pães e 3, 4 garrafas dessa e vai servir chocolate, pão com manteiga, leva cobertor, no frio dá um cobertor, leva uma roupa usada, dá para a pessoa. Por que que eu estou falando isso? Quando eu passei por essa experiência, que nós inauguramos essa campanha de rua em São Paulo, eu senti brotar em mim uma luz que eu nunca imaginei que eu tivesse. Foi no trabalho. Não foi com teoria, não foi com ideias mirabolantes, não foi a tentativa de compreender o universo, de compreender Deus, porcaria nenhuma. Foi trabalho, as obras. Mas essa é a minha experiência. E não foi só nesse trabalho. Todos os trabalhos que nós criamos, eu passei por esse tipo de iluminação. Eu não sou nada. Hoje, porque eu estou inativo. Aposentei, eu estou cuidando de netos, sou motorista de neto. Então, não Mas sirvo a mais sua para luz nada. boa, a sua luz Mas, está aí. quando eu podia ter algum brilho, alguma coisa, eu fazia com um amor, e uma proteção espiritual inacreditável. Você via as pessoas brigando na rua, um matando o outro com faca e coisa, e você passava por eles, eles nem percebiam você passar, porque você estava na luz. É impressionante, É, sim. mas é obra. É isso que os apóstolos falavam. Quem salva é as obras. A fé ajuda, mas sozinha não salva. Então, eu estou falando essas coisas, não é porque eu queira me afirmar como sendo qualquer coisa, não. É apenas contando vivências das quais eu me valho para interpretar essa loucura que a gente está recebendo. Mas também não sei se está certo. Daqui a pouco eu estou desencarnando, lá fora vão me responder: olha, você estragou a obra do cara, cara, vai ter que voltar para consertar. Eu não sei, entendeu? Eu tenho meus receios, mas eu confio muito. Eu dei aula durante 50 anos na Federação Espírita aqui de São Paulo. Então, eu tenho uma convivência com alunos muito grande. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi como expositor espírita é que você não pode subestimar a inteligência do aluno. Eles frequentemente são mais inteligentes que você que está expondo. É só deixar eles falarem. E eu tive que aprender isso, a respeitar opiniões de alunos, porque inúmeras vezes, já falei isso, eles faziam perguntas que a gente não sabia responder. Eu precisava do Chico para responder, porque eu não sabia. Né? Mas essa questão do trabalho, aí eu vou voltar um pouquinho, contando da minha própria experiência, para chegar no aspecto curioso dessa história. Quando o Chico vinha a São Paulo, ele ia fazer palestra com mais frequência no centro da Guiomar, lá na Zona Leste, e também no CEL, Centro Espírita União, no Jabaquara, da Nena Galves, que era o mais frequente dele ir. E eu ia muito lá no centro da Nena para não só para dar aula, que eu dei aulas lá também, mas também para receber o Chico, apoiar ele e tudo mais. Numa dessas vezes que o Chico estava lá, a fila saía do Centro União pela calçada, pela rua fora. A coisa estava chegando 4, 5 horas da manhã e tinha fila para o Chico ainda beijar a mão, já estava saindo sangue da boca dele e ele não deixava interromper a fila. Ele queria ver as pessoas, cumprimentar e tudo mais. E eu, besta do jeito que eu sou, eu fui lá atrás do Chico e falei: Chico, você não acha que está sendo usado, não? Eu já vi gente que saiu da fila e voltou de novo só para beijar a tua mão. E ele falou: o Chico era incrível, fantástico. Eu perguntei para ele se ele não se sentia usado, né? E ele respondeu assim para mim, sem olhar na minha cara. Ele olhou assim do lado e falou: meu filho,
é melhor ser usado do que ser descartado. Então, o serviço é que conta. Você tem que continuar servindo, sendo útil. Se está certo ou está errado, o tempo dirá. Mas enquanto você está sendo útil, ajudando o próximo, fazendo o bem, é isso que te ilumina, é isso que faz bem, é isso que conta. Então, eu estou usando aqui as experiências com o Chico para ilustrar a nossa conversa.